Olá, turma! Nós vamos fazer um breve cochicho hoje sobre os termos ensino por ciclos e por séries, que foi assunto do artigo 32 da LDB, um dos assuntos, que nós tratamos nas semanas anteriores, principalmente na semana passada. Vamos utilizar para isso uma matéria do site Todos pela Educação que trata deste assunto. A matéria apresenta o assunto através de perguntas e respostas e isso certamente vai nos ajudar muito a compreender melhor o tema. O que seria, o ensino por série ou por ciclos? Logo de início ele pergunta o que é a progressão continuada. Então ele diz que o Brasil possui duas formas básicas de ensino. Entendam essas duas formas básicas de ensino como formas de organização deste ensino. Então, o ensino pode ser organizado, disposto em séries ou em ciclos. O ensino fundamental no Brasil, ele pode apresentar essa organização, ou por série ou por ciclos. E qual a diferença entre eles? O primeiro, que é por série, é o que nós conhecemos, não é? É quando o aluno que apresenta um desempenho insatisfatório é reprovado ao final daquela série, ao final do ano letivo. Já os que dominam o conhecimento vão progredir para a série seguinte. O ensino por ciclos, ele tem uma outra estrutura. Os estudantes, os alunos, eles vão desenvolvendo habilidades e competências ao longo do ciclo, que é bem mais longo que um ano ou uma série. Por quê? Porque o ciclo, ele abrange um conjunto de séries. E durante aquele tempo, aquele longo tempo, o aluno vai desenvolvendo as habilidades e competências pertinentes àquelas séries todas. Então, ele tem um tempo maior para desenvolver, para adquirir conhecimentos, habilidades, competências dentro do seu próprio ritmo até, podemos pensar assim, já que as crianças apresentam ritmos de aprendizagem diferenciados. E vocês podem perguntar, então a criança não é reprovada? Dentro do ciclo, não. Dentro do ciclo não está prevista a repetência. Por que não está prevista a repetência? E aí nos explica lá o site, porque está previsto ali a recuperação dos estudos por meio de aulas de reforço, usando-se assim o termo progressão continuada. Então, durante um ciclo, o aluno ele não é retido em nenhuma série. A progressão ela é continuada porque a recuperação também ela é paralela. Ela ocorre durante todo o processo do ciclo. Ok? Diferente de uma organização por série. Por isso, muitas vezes, a confusão de achar que a progressão continuada seria a mesma coisa que a aprovação automática. Depois nós vamos conversar sobre isso. A progressão continuada, ela também requer uma avaliação. Não quer dizer que não há uma avaliação desse aluno, muito pelo contrário, para ele poder ser recuperado, é porque ele foi avaliado e foi observado dificuldades, não é? Situações aonde ele tem que trabalhar determinadas habilidades, competências, enfim, é dado a ele essa possibilidade durante esse processo de recuperação. Então, ele é avaliado, sim, durante o processo. Porém, não há uma retenção na série, já que o ciclo abrange um conjunto de séries. Então, nós vamos passar agora para a próxima parte do texto. Qual a intenção de dividir o estudo em ciclos e de limitar a repetência?
De acordo com pesquisadores da educação, os ciclos são uma tentativa de regularizar o fluxo dos alunos ao longo dos anos na escola, superando o fracasso escolar das altas taxas de reprovação. Vamos parar por aqui e pensar. Regularizar o fluxo é justamente dar uma possibilidade maior de que esse aluno consiga, ao longo do processo, ser resgatado. Por quê? Justamente pelas altas taxas de reprovação, pela evasão escolar, pelos moldes, muitas vezes, os quais não são adequados ao perfil de alguns alunos. A partir do momento que a escola vai se aprofundando, a pedagogia, a educação vai se aprofundando na compreensão de como ocorre a aprendizagem, quais são os aspectos que interferem na aprendizagem, as diferenças, né, de cada aluno, é percebido uma série de fatores que podem vir a prejudicar esse processo e ir trazendo até para alguns alunos uma certa barreira, uma barreira muito grande, uma resistência muito grande diante do seu próprio processo de ensino e aprendizagem, prejudicando o seu aprendizado. Então, essas pesquisas mostraram que muitos alunos, às vezes, também criam um grande desânimo diante de histórias de fracasso, de repetências, que não quer dizer que, então, todos devem ser aprovados para que não se ocorra essas ideias de fracasso, essas situações de baixa estima. Não, não é isso. É que é preciso verificar realmente como também é feita a avaliação, quais são os critérios que são levados em conta na hora de avaliar o aluno. São critérios quantitativos? São critérios qualitativos? Será que aquelas bagagens também que os alunos trazem, que são ricas em conhecimentos e poderiam ser aproveitados no espaço escolar, são aproveitados? E quando aproveitados, percebemos uma diferença no desempenho desses alunos? Então, na verdade, pensar em progressão continuada, pensar na escola por ciclo, não é uma questão só de organização, de tempo cronológico, mas é um pensar um tempo histórico, é o pensar também em termos de estrutura, de condições, de recursos, de relação professor e aluno, de relação escola e comunidade, o fazer pedagógico, a didática, os espaços que a escola oferece, enfim. Não é só uma questão de organização de espaço-tempo, é muito mais do que isso, né? Tanto que eu coloquei um comentário, eu escrevi assim: o ensino em ciclos também sugere uma releitura diferenciada sobre as condições e ritmos diversos que cada aluno apresenta. Seria uma forma mais respeitosa e também didaticamente coerente diante dessa diversidade de competências e habilidades. Quero deixar claro aqui que eu não estou defendendo nem acusando o ensino fundamental dividido por série e nem falando que só o do ciclo, né, seria o melhor, não é isso. Porque o que vai determinar uma qualidade no ensino não é o rótulo, não é a nomenclatura, não é a divisão de um tempo cronológico, dessa organização no papel, mas é realmente a estrutura e esse fazer pedagógico dentro de sala de aula e também a própria instituição como um todo comprometida com essa educação. Quando eu digo instituição, não digo só escola, eu digo o próprio sistema de ensino, investindo, dando ao professor possibilidade de se atualizar,
diminuindo o número de alunos por turma, dando à escola outros espaços além da sala de aula, estruturas. Então, na verdade, por série ou por ciclo, na minha opinião, não determina. O que determina, para mim, é esse fazer pedagógico. Mas, sem dúvida nenhuma, essas discussões são pertinentes a esse fazer pedagógico e elas devem estar presentes nas nossas reflexões enquanto professores. Depois ele vem perguntando quando a progressão continuada começou a ser implantada. E, pasmem, né? Há iniciativas de instituir o ensino por ciclos que datam de 1920. E o texto nos diz que a partir de 1980 a temática ganhou destaque nos debates nacionais. Mas é claro, né? Com a LDB de 96 é que as redes de ensino começaram a adotar o ensino por ciclos e a progressão dentro deles. Agora nós vamos para outra pergunta interessante, que é sobre a Base Nacional Comum Curricular. Será que ela prevê essa organização por séries? Vamos ver lá. Dando continuidade, a próxima pergunta, conforme já havíamos falado, é sobre justamente a organização do ensino fundamental segundo a Base Nacional Comum Curricular. Ela prevê uma organização por séries? Não. O texto da BNCC para o ensino fundamental, aprovado em 2017, separou os objetivos de aprendizagem ano a ano, mas isso, eu acredito que eles esqueceram de colocar aí, não significa, né, que as escolas tenham que se organizar por séries. Ter objetivos é muito importante. Na base, eles são anuais, mas poderiam ser semestrais. Isso não quer dizer que a escola tenha de ser seriada. É uma afirmativa de um professor, Ocimar Munhoz, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E continua o professor dizendo: o importante é a escola ter formas de acompanhar o aprendizado, seja essa organização por ciclos ou por séries. Então, vamos continuando no texto. Vamos para a próxima questão.